Eu sou Rodrigo Mencalha, criador do canal do Veterinário Investidor, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o fantasma da inflação. E quando a gente começa a falar de antemão já da inflação, a gente já tem uma dicotomia quando nós analisamos a definição, né? Então, de acordo com o IBGE, lembrando que o IBGE é um órgão governamental, a inflação nada mais é do que o aumento do preço, né? Tanto dos produtos como dos serviços de uma maneira geral, né? E normalmente é medido pela aquele benchmark que a gente chama de IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor Amplo, né? Você que não lembra o que é o IPCA é uma cesta de produtos que mede mensalmente, né? O IBGE, na verdade, divulga isso mensalmente, quanto que está valendo aí cada produto dessa cesta de famílias que ganham de 1 até 40 salários mínimos, né? Então já começamos aí também com uma grande disparidade no que tange essas famílias. Se a gente parar para analisar, né, que o IBGE é um órgão então que está a serviço do governo, já começa a causar uma certa estranheza, né? Então a gente pode, por exemplo, discutir outras metodologias e outras definições da palavra inflação, né? Então eu particularmente que gosto muito da escola de economia austríaca, né? Então eu acabei de pegar aqui um trechinho do livro Mises, né, Planning for the Freedom, na página 79, e esses principais economistas da escola austríaca, eles já falam o contrário, né, que a inflação ela não é o aumento de preços, né, de produtos e serviços, né? Isso, na verdade, é o efeito colateral da inflação. Então, de acordo com a economia austríaca, a inflação nada mais é do que a impressão de dinheiro, né? É a maior oferta monetária que é feita aí hoje pelos bancos centrais, né? Então a gente começa já a pensar, será que isso é feito de propósito pelo governo? Então é bem isso que a gente começa a discutir nesse início de vídeo, né? Todo mundo aí com medo da inflação e realmente tem que ter. Nós vivemos em um período inflacionário global, né? Muito é verdade aí, em razão aí ainda dos efeitos colaterais gravíssimos da pandemia. Mas aquela que eu pergunto, né? Você sabia que tem gente que gosta e que se beneficia da inflação? Né? Então vamos parar para pensar assim, né? Uma situação aqui hipotética onde nós temos uma alíquota do imposto sobre a carne, peguei a carne aqui como exemplo hipotético, uma alíquota aí de 30%. Né? Então vamos supor num período antes da inflação ou com uma leve inflação, o quilo de uma determinada carne aí custando R$ 30. Ok. Se a gente analisa então que nós pagamos 30% de impostos, né, sobre essa carne, né, a alíquota então de 30%, para cada quilo de carne vendido ou consumido, nós então estaríamos pagando R$ 9 de impostos. Né? E à medida que você tem uma inflação, né, e vamos supor que essa carne saiu de R$ 30 agora para R$ 50, né, então houve um reajuste de preço por conta da inflação, ao invés de eu estar pagando R$ 9 por quilo de carne comprada de imposto, eu estarei pagando R$ 15 para cada quilo de carne comprado. Né? Então, na verdade, pessoal, isso beneficia somente uma entidade, né? O governo. Né? Então, sem dúvida nenhuma, à medida que o gasto público ele não cresça, o governo ele inclusive aumenta a sua arrecadação. É tudo que nós estamos vendo aí desde 2020. Né? Então, se a gente pegar aqui o principal gasto do governo é previdenciário, e nós mantivemos isso aqui no Brasil, a arrecadação federal ela realmente aumentou demais aí por conta da inflação. Então a gente coloca inclusive na ponta do lápis, né, e eu sugiro para vocês que leiam um livro bem legal, né, O que o governo fez com o nosso dinheiro. Nesse livro é muito bem colocado, né, a inflação nada mais é do que uma falsificação de dinheiro. Tá? Os governos mundiais, de um modo geral, são governos inflacionários. Né? Isso acontece há muito e muito tempo, né? Desde que o famigerado padrão ouro terminou. Né? Ele veio terminando ao longo da nossa história, né? Desde o início da década de 20, mas em 71, 72, onde nós tivemos realmente qualquer tipo de
de interrupção do padrão ouro, né, nós então vivemos a era das moedas fiduciárias, né, ou seja, moeda que nós temos fé. O real tem o seu valor porque nós acreditamos no real, o dólar tem o seu valor porque nós acreditamos no dólar e assim sucessivamente, né? Então, desde do fim do padrão ouro, nós vivemos aí um terrível movimento inflacionário, logicamente com alguns anos muito pior, outros anos melhor, é verdade, mas o governo por si só é um governo inflacionário, né? E nós que somos brasileiros sabemos muito bem disso, né? Então estou com um gráfico aqui aberto aqui na minha frente. Então nos últimos 12 meses, por exemplo, aí, hoje nós temos uma inflação acumulada, né? No momento que eu gravo esse vídeo aqui, em março de 2022, nós estamos com uma inflação acumulada aí no último mês de 10,54%. Essa é a inflação medida pelo IBGE, né, o tal IPCA, tá? Que é um índice atrasado, né? Então no momento que o IBGE ele libera esse índice, né, na verdade a gente já está com uma inflação correndo, né? E convenhamos, né, é um índice que é liberado de um órgão governamental, né? A gente sabe que na real essa inflação provavelmente é muito maior do que 10,54%, né? Então isso é muito triste. E hoje a gente vive um cenário, né, que a gente chama de a tempestade perfeita para a inflação, tá? E por que você, médico veterinário, né, você precisa estar muito atento a isso? Porque os nossos salários, né, o nosso prolabore, as nossas comissões, a gente não consegue repassar isso para o cliente, né? A gente não consegue repassar toda a inflação para o cliente, até porque o cliente também está estrangulado, né? A inflação é uma atual pandemia que nós vemos aí, então, no cenário atual. E aí muito tem se falado hoje, talvez até de uma estagflação, que seria a associação de um período inflacionário com a recessão, tá? Não chegamos ainda nisso, mas tudo se caminha, está tudo se encaminhando aí para um período de estagflação, né, gravíssimo, né, sem precedentes, né? Não vivemos isso talvez desde a década de 70, né? Então a gente tem que estar realmente muito preparado para lidar com isso, tá? E muitas pessoas começam, Rodrigo, por que tanta inflação? É culpa do governo? Não, não é culpa somente do governo, né? Nós estamos vendo aí inflação em vários países, né? Inclusive nos Estados Unidos, né? Europa, né? Inglaterra, Alemanha, Itália. Então a inflação realmente ela está descontrolada no cenário global, tá? Então o que nós temos hoje, né? O que é a tempestade perfeita, né? Nós temos vários custos, né, que estão vindo aí do exterior. Então vimos que as commodities estão num ciclo de muita alta, né? Logicamente também influenciado aí pelo confronto entre a Rússia e a Ucrânia, né? Então o petróleo, por exemplo, que é uma commodity, né, em níveis realmente históricos, aumento do frete, né? Então o frete aumentou muito, inclusive pelo aumento do custo do combustível, né? Então hoje nós vivemos um problema de escassez generalizada, né? Isso se deve também, pessoal, aos lockdowns, né? Então tivemos aí em 2020, né, um movimento aí de fechamento aí das economias, né? Então as indústrias ficaram fechadas, os governos injetando dinheiro na pandemia, né? Então vocês devem lembrar que em 2020 a nossa taxa Selic caiu para 2%, o governo começou a fazer os auxílios, né, que foram necessários, é verdade. Então a população em casa, com salário em dia, com auxílios, né, do governo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né, nunca se imprimiu tanto dinheiro como se imprimiu na pandemia, tá, pessoal? Então o efeito colateral vem agora, né, que é essa inflação aí horrorosa, né? Então nós tivemos um choque de oferta e de demanda, né? Então as pessoas em casa querendo consumir com dinheiro, com auxílio, e as indústrias fechadas, né? Então à medida que se abriu tudo novamente, não é simplesmente virar uma chave, né? Agora começa a produzir tudo de novo. Então, infelizmente, as coisas não acontecem assim. Nós temos uma disrupção, né, da cadeia de suprimentos aí, que foi realmente muito influenciado aí pela pandemia. E no Brasil, né? Por que no Brasil nós temos cenários que possam aí inclusive contribuir, né? Então nós temos seca, nós temos geadas, né, que também influenciaram colheitas, né, importantes na época. Nós temos aqui crise hídrica, né? Então vivemos uma crise também sem precedentes, né? Enfim, então tem muitas coisas que no Brasil aí vem nos assombrando, né? Eu tô aqui agora olhando mais alguns gráficos, né, que eu preparei. O Brasil é
historicamente um país inflacionário, né? Talvez nem todos que estão aqui me assistindo viveram essa época, né? Eu sou da década de finalzinho da década de 70, né? Então eu vivi a época da hiperinflação no Brasil, tá? Então mais ou menos assim, ó, vamos fazer uma análise regressa, né? Do iniciozinho do Plano Real para cá, nós saímos de uma inflação muito alta, né? No início do Plano Real, então o Plano Real nos ajudou demais, né? Então pegamos um IPCA aí de 22,41% logo no início do Plano Real, isso já foi muito bom, já caiu para 9, já caiu para 5, caiu para 1,65 em 1998. Então nós tivemos uma inflação, um IPCA relativamente controlado, né? Durante muitos e muitos anos. Mas infelizmente a pandemia ela acabou levando essa inflação novamente para cima, né? Então para quem é mais velho deve lembrar, né, assim como eu lembro da década de 90, né, inclusive tive um pai de um amigo que se suicidou quando o então presidente Fernando Collor de Mello bloqueou a poupança, bloqueou a conta corrente aí dos brasileiros. Nós tivemos na era Collor, né, que foi aí mais ou menos no início da década de 90, nós tivemos aqui uma inflação aí que beirou os 90%, quase chegando a 100%, né? Então foi um período de uma hiperinflação absurda, né? Nós tínhamos remarcação de preço no mercado no mesmo dia. Então se você deixasse para ir no supermercado à tarde, o preço já era outro, né? Então eu lembro que eu tentava comprar um picolé na época, né? Com um amigo de escola na época, né? Nós tínhamos aí uma determinada quantia que eu nem me lembro, isso antes do Plano Real, né? Na época aí, provavelmente aí do Cruzeiro, e nós estávamos planejando, né, juntar as nossas semanadas, né, para comprar um picolé aí de abacaxi. E foi curioso, né, que a gente juntou dinheiro a semana inteira, né, ou seja, a gente deixou até de lanchar ou lanchou um pouco menos para poder comprar. E na semana seguinte, né, a gente todo feliz que ia comprar o picolé de abacaxi, o picolé custava o dobro do preço, né? Olha que curioso, né? Eram duas semanadas que iam ser juntadas aí para comprar 2 picolés e a gente acabou comprando apenas um picolé. Então essa era a realidade da nossa inflação, uma hiperinflação, então realmente a gente tem medo. Mas o que eu tenho aqui de deixar recado aqui no finalzinho desse vídeo é que nós vivemos hoje um cenário global muito complexo, né? Então a Argentina hoje, por exemplo, né, agora março, abril de 2022, batendo 16% ao mês de inflação, né? A gente no Brasil com 11% ao ano, a Argentina com 16% ao mês, né? Então a inflação da Argentina já passou dos 50% ao ano, né? A Argentina hoje caminha passos largos, infelizmente, para assumir inclusive o lugar da Venezuela como talvez a maior inflação do mundo, né? Mas temos hoje a inflação dos Estados Unidos é recorde, a inflação na Europa também é recorde, na Inglaterra, Alemanha, Itália, a inflação brasileira também muito alta, e poucos países do mundo aí com a inflação controlada, né? Que é o caso até da China, que é o caso do Japão, né? O Canadá também vem bem ali, alguns outros países, mas a verdade é que nós precisamos cada vez mais ter o conhecimento da economia de base, melhorar a nossa educação financeira para que a gente possa, então, dar os primeiros passos nos nossos investimentos. Então a ideia é que a gente possa, a partir desse vídeo, discutir um pouquinho aí sobre os títulos de renda fixa, né, como você vai se proteger da inflação, porque realmente é um fenômeno que chegou, e no meu ponto de vista, para ficar, tá? Então essa falácia dos governos, a inflação é temporária, não é. Talvez ela caia, tá? E a gente torce para que ano que vem, por exemplo, a gente tenha aí 5%, 6% de inflação, mas não esqueça, os governos, eles são naturalmente inflacionários, né? Então cabe a nós compreendermos isso e utilizarmos isso ao nosso favor, por exemplo, investindo em títulos públicos atrelados à inflação, investindo em ações de empresas aí que consigam repassar esse custo inflacionário aí para o consumidor, de modo que a gente possa então proteger cada vez mais o nosso patrimônio. Beleza, pessoal? Agradeço aí a companhia de todos, meu muito obrigado. Nos encontramos então no próximo vídeo.